de manutenção. Vocês não falaram nada e, de verdade, eu percebi que quase todos os exercícios eu já tinha falado na aula passada. O mais importante era esses dois aí. Na verdade, essas três dúvidas de eletropneumática. E agora eu quero falar da lista de manutenção. A lista de manutenção tinha uma diferencinha entre as turmas. Tinha turma que teve uma das turmas que teve mais aulas de manutenção. A turma W teve alguma, por causa do calendário, né? Ela teve algumas aulas a mais. Então, tem algumas coisas que talvez vai ficar dúvida, um pouco de dúvida, mas aí a gente... Deixa eu abrir aqui a lista. Atividades quarentena. Essas listas aqui são exercícios. O Eduardo enviou para vocês. Vocês podem fazer no caderno e me mandar foto, ou quem preferir fazer no computador. Mas o que está surgindo dúvida é este aqui, ó. Este aqui. Trabalho. Esse trabalho é para aplicar algumas ferramentas de controle de qualidade. Então, a gente viu conceitos de manutenção, preventiva, preditiva, corretiva, e os conceitos, alguns exemplos, e também viu as ferramentas de controle de qualidade que são juntas, tá? Aqui, o trabalho ele dá um tema, desenvolver o trabalho em cima de tal assunto. Outra, aqui na atividade fala para ser realizada em 3 alunos, mas é para fazer individual, tá? Até eu esqueci de mudar. Se a gente estivesse em sala, a gente ia fazer em 3 alunos. Se vocês quiserem virtualmente aí trocar ideia e fazer, não tem problema, mas daí cada um compila o seu, tá? O que eu acho? Vocês podem pegar essa atividade e fazer no Word mesmo, ou quem preferir faz à mão, tanto faz digital ou no caderno. Só enviar a foto. O tema aqui tá tornos mecânicos, tá? Um equipamento de torno. Mas vocês podem escolher outro equipamento mecânico que que você tenha mais familiaridade, tá? Eu coloquei tornos mecânicos e aqui embaixo tem uma tabela com os principais defeitos de tornos mecânicos. Então, para quem não tem noção, se você for fazer de algo, não, eu trabalho com esteira transportadora. Então, eu tenho mais familiaridade, eu quero fazer sobre esteira transportadora. Você vai ter que ter mais ou menos ideia de quais são os principais defeitos, tá? Então, o que acontece aqui? Você vai pegar esses assuntos, esses problemas que foram dados aqui, e desenvolver algum dos diagramas. Vamos ver um por um aqui. O trabalho deve conter os seguintes itens: levantamento dos principais tipos de falhas, dados estatísticos e apresentação em forma de tabela. Isso aqui eu meio que já entreguei pronto para vocês, tá? Aqui embaixo, essa tabela que eu coloquei aqui é os principais falhas que ocorrem em tornos mecânicos. Mas se você fizer em de outra coisa, uma caixa de redução, alguma coisa assim, até de veículo, você vai ter que desenvolver essa tabela aí com pelo menos uns 10 itens. Nesse caso aqui, ele já está pronto. A única coisa que você vai ter que fazer é ordenar do maior para o menor. Então, quando você for copiar no caderno, começa pelo que tem mais casos. Olha, carro extrator deu problema 144 vezes. Então, ele vai estar em primeiro lugar ali. Segundo lugar, guia de entrada. Deu problema 90 vezes. Tá? Isso aqui é um compilado de 3 anos de uma indústria. Beleza? Segundo, isso aqui vocês fizeram
Não, essa segunda parte do diagrama de Pareto eu enviei no link para vocês. Tem aqui, ó, links úteis. Tem dois vídeos do YouTube explicando, tá? Eu vou mostrar para vocês isso daqui. No diagrama de Pareto, ele vai estar elencado. Então, ó, a tabela, esse exemplo foi enviado para vocês. Então, aqui, você tem as principais problemas que ocorreram com um determinado equipamento. No caso ali, tornos mecânicos. A primeira coisa a gente vai ordenar, igual eu comentei, do maior para o menor. E fazer uma coluna de totais. Então, ó, aqui estava por, sei lá, pode estar em ordem alfabética, ou a ordem que você compilou os dados lá, copiou de algum lugar, depois coloca em ordem do maior para o menor, tá? Depois disso, precisa calcular a porcentagem que cada um deles representa. Por isso que tem essa tabela de totais aqui, tá? Essa coluna do total. Quer dizer o quê? Opa. Deixa eu fechar aqui. Tá. Atraso na entrega, um problema que ocorreu lá na planta. São 140 casos. Quantos por cento isso representa dos 500 totais? Ó, 28%. Tá? Depois, atraso da transportadora, 125. Quantos por cento representa do total? 25%. E assim sucessivamente. Tá? Qual que é a ideia de fazer isso aqui? No final, é construído um gráfico, pode ser à mão mesmo, que ele vai mostrar as falhas, tá? As falhas. E esse princípio de Pareto, ele diz o seguinte: se você atacar as principais, aquelas maiores, o cara que desenvolveu isso aí, ele colocou como se você tentar resolver 20% dos problemas. Então, se você tem 10 problemas e você tentar resolver os dois que mais acontecem, você vai ter um efeito melhor do que você tentar resolver tudo. Ou tentar resolver metade, vamos dizer assim. Por quê? É possível observar, principalmente em falhas mecânicas, que essas falhas elas se concentram. Então, com menos dinheiro, menos energia, menos equipe de manutenção, você consegue abranger mais da metade das falhas. E aqui tem o percentual acumulado, que é o seguinte: se eu pegar e tentar resolver só os 3 primeiros problemas que mais acontecem, eu já vou estar resolvendo 66% de todos os problemas. Então, e aí os outros pode ser, não que não importe, mas gastar menos tempo, energia e dinheiro na resolução. Então é basicamente isso. Ver qual é o peso de cada problema, tá? Qual é o peso de cada problema e ver qual deles você deveria atacar e qual deles você deveria atacar para abranger a maior parte das soluções, vamos dizer assim. O Pareto, que é o cara que criou isso aí, ele usava o princípio de 80-20, que ele falava o seguinte: se você atacar 20% das causas, que é de 10 você só tentar resolver duas, você estaria resolvendo 80% do problema. Por isso que é 80-20, tá? Só que isso aí é variável. Você pode tentar pegar, por exemplo, 1/4 dos problemas. Então, 1/4 de cada 10, você vai resolver 2,5. Né? De cada 20, 4 problemas. De cada 25 problemas. Então, 25%. No caso do acumulado, você pode observar que, olha, se eu resolver só o primeiro, eu vou estar resolvendo 28% do problema. O primeiro e o segundo, 50%. Terceiro, 66%. E até o quarto problema, 78%. Beleza? Esses links aqui ajudam bastante na resolução dessa parte do exercício. Fazer o FEMEA completo para no mínimo 5 componentes com no mínimo 15 modos de falha. Então, isso aqui já foi passado para as duas turmas, tá? Então, acho que essa é a parte mais importante do trabalho. Então,
Você vai pegar 5 componentes, mas quais componentes? Dos tornos mecânicos ou do assunto que você escolher. Então, 5 componentes, no mínimo 15 modos de falha. Então, pensar lá em 15 maneiras em que isso pode falhar, e aí usar aquelas folhinhas que vocês têm mesmo lá, pode usar aquele modelo, que era o nome do componente, o modo da falha, causa, efeito e etc. Beleza? Tá, isso aqui também as duas turmas fizeram. Então, a única coisa que não foi visto é essa parte do diagrama de Pareto. E vocês podem, qualquer coisa falar, professor, não consegui entender. Beleza, pula isso aqui que eu vou fazer um vídeo depois. Mas aí por que eu não faço agora? Porque eu quero que vocês tentem fazer o que vocês já viram, porque aí eu faço um vídeo tirando dúvidas, explicando essa parte do Pareto, faço com aqueles dados ali, tá? Aí pego um dia só para isso, que hoje já está indo aí para 2 horas que a gente está aqui. Então eu pego um dia só para isso e tiro dúvida disso e também das outras coisas. Então, não entendi, não consegui, vi lá o link, vi o vídeo, não deu. Beleza. Pula e faz o resto. FEMEA, dá para fazer. E esse aqui também todo mundo fez e é o coração, vamos dizer assim, do trabalho. Escolher um componente a ser trocado, peça, e criar uma rotina para manutenção com no mínimo 10 passos e estrutura em ordem de execução com seus predecessores e tempo de execução. O que é isso? Você vai simular uma peça que tem que ser trocada. A gente fez isso com uma caixa de redução, lembra? A gente fez esse trabalho que tinha uma caixa de redução com problema, lá um eixo, e aí a gente levantou 10 passos para fazer a troca daquele eixo. O rolamento e tal, tirar o rolamento, desmontar a tampa, esgotar o óleo, Então, por isso que eu falei, aqui eu coloquei um tornos mecânicos, você fala, professor, eu não faço a mínima ideia de como é que faz para trocar alguma coisa de um torno. Tanto, talvez seria melhor escolher um outro equipamento que tem mais familiaridade ou dar uma olhada nos vídeos de manutenção de torno. Existe muita rotina de troca de engrenagem, que gasta quebra-dente, troca do óleo, limpeza, tirar folga, regulagem. Então, como é um equipamento que é bem... faz parte, né, da vida do eletromecânico, acho que é interessante ter isso aí, beleza? Depois, fazer no mínimo 10 passos, isso aqui é para... Não adianta colocar lá, tirar um parafuso, tirar outro parafuso. A gente já conversou em sala sobre isso aí. Depois, com base na rotina de manutenção criada, faça um diagrama de Gantt, que é aquele para estimar o tempo. Eu quero saber o quanto tempo demora essa manutenção. Então, isso aqui é um trabalhinho que ele meio que resgata tudo aquilo que a gente já viu. Aí, vocês fizeram isso com uma caixa de redução. Agora, eu quero que faça ali com os tornos ou com outro equipamento que você escolher. Que você tenha, né, familiaridade. E aqui, considerando que você possui 2 equipes de manutenção e deve usá-las simultaneamente ao menos 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Não é para fazer uma manutenção que só uma pessoa trabalhe, uma depois da outra. Na época a gente tinha uma discussão se isso valia a pena economicamente ou não, mas aqui é mais para treinar, eu quero que tenha 2 pessoas lá para fazer. Então, em algum momento, você vai ter que usar essas 2 pessoas. Enquanto um desmonta, o outro vai fazer a limpeza das peças, etc. Então, usem essas 2 pessoas. E não mais do que 2. Não, mas isso aqui dá para fazer ao mesmo tempo. São 3 atividades. Tudo bem, mas não vai ter quem fazer. Você vai ter que jogar uma dessas atividades para frente. Depois, interpretar o diagrama de Gantt com o tempo para manutenção e atividades que podem atrasar. São aquelas que são críticas e as que são não críticas. Beleza? Interpretar o diagrama de Gantt é para que ele serve? Quantas equipes foram utilizadas, quanto tempo demora a manutenção, o que pode atrasar e o que não pode atrasar. Isso é a interpretação do diagrama de Gantt. Beleza? Então é isso aqui. Eu acho que do que está aqui é só esse diagrama de Pareto, que eu acho que se derem uma olhada nesse videozinho aqui, esses 2 arquivos que eu estou mostrando aqui, o Eduardo enviou para vocês, acho que eu enviei também no e-mail, foi no WhatsApp, mas se não tiver, entra em contato comigo que eu envio, ou com o Eduardo, tá? Eu vou enviar para vocês de novo, tranquilo? Eu acho que é isso. Se não tiver mais... Professor. Opa, oi, Liz. Queria dar uma palavrinha aí com os nossos meninos. Pode ficar à vontade, Liz. Que agora aqui já encerrou. Deixa eu só ver se eles têm alguma outra dúvida, que daí senão eu vou encerrar a aula, tá? Tá bom, pessoal, então, ficamos acordados o seguinte, eu vou enviar para vocês a aula de hoje, que vai ser, na verdade, 3 aulas pequenininhas,
pequenininhas, não, né? Uns 40 minutos cada um. Então, eu vou colocar os 3 vídeos lá, vou enviar o vídeo dessas aulas e a playlist com tudo, tá? E vocês deem uma olhada, tentem, assim como vocês foram tentando fazer o de manutenção de pneumática e me mandaram as dúvidas, tentem fazer o de manutenção também, beleza? Esse de manutenção, a gente já estava quase terminando a matéria, então praticamente a gente viu tudo em sala, era só para fazer esse trabalho aí. E na próxima aula eu pego um dia só para tirar essa dúvida. Então, se hoje não tiver mais nenhuma dúvida sobre aquela lista e sobre essa parte de eletropneumática, eu vou passar a palavra para Elisa e vou me encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver quem está online aqui. Alexandre, Angel, Daniel, Felipe, Gustavo, João, tranquilo? Luiz, Marcelo, Natália e Paulo. Tudo certo? Tudo certo. Então, boa noite, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficando por aqui. Bom final de semana para vocês e bons estudos. Pode assumir eles. Meninos, Natália, né? É uma alegria grande poder saber que vocês estão do outro lado. Eu quis falar com vocês um pouquinho, né? Porque o que a gente percebeu? Uma demanda baixa nas aulas. Então, assim, para salientar para vocês aqui, né? A necessidade de vocês estarem participando dessas aulas, né? É fundamental para que vocês se apropriem dos conteúdos, que vocês estejam assistindo às aulas e realizando as atividades, né? Nós combinamos com o professor Samuel. Ele vai iniciar as aulas sempre próximo às 19 horas, em horário de aula mesmo, né? As aulas vão ter em torno aí de 1h30, 2 horas, né? Para que vocês possam estar recebendo esse conteúdo, além de acessar lá o Google Class. Eu nem sei se todos acessaram, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu quero ver se todos conseguiram acessar o Google Class. Espera só um pouquinho que eu vou verificar aqui. Aqueles que não conseguiram acessar o Google Class, me chamem no particular se tiver alguma dificuldade, né? Tanto da turma X quanto da turma W. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Estão vendo? Estão vendo? Então, aqui na turma W, ó, quem acessou o Google Class, que estão todas as atividades e todos os conteúdos, foi o Marcelo, o Yuri, o Matheus, o Rafael e o Wellington. Isso é preocupante, porque aqui, ó, se vocês forem aqui em atividades, vocês vão ver, ó, manutenção de sistemas elétricos, que é do professor Elias, ó. Olha a quantidade de material que tem aqui para vocês acessarem. Da mesma forma, a manutenção de sistemas mecânicos, que é o do professor Samuel, tem muita atividade postada aqui. Então, é fundamental que vocês acessem, né, os conteúdos aqui no Google Class. No Google Class, vão entrar com o e-mail de vocês, do Gmail particular, ou com o e-mail da turma. Ah, Elisa, eu não tenho Gmail, eu não tenho o e-mail da turma, como que eu posso fazer? Eu vou me deitar. Eu posso ajudar vocês a criar um e-mail rapidinho, só me avisa ali que eu crio o e-mail para vocês que vocês possam acessar. Da mesma forma, os alunos da turma X, né? Os Gustavos, os Lucas ali, ó, tem atividades também. Vamos ver quem entrou da turma X. Essa Cirlei, acredito que seja do João, né, João? Esposa do João. O Gustavo entrou, teve alguém que entrou aqui com o e-mail da turma. O Lucas Geller entrou, o Gustavo Menezes também e o Evandro, mas tem muitos alunos que ainda não entraram. E da mesma forma, olha a quantidade de atividades que tem aqui do professor Eduardo, que ele postou, que são as aulas do professor Elias, e também as aulas do professor Samuel. Então, os mesmos conteúdos de uma turma, por isso nós unimos a turma hoje, para que a gente pudesse otimizar essa aula de hoje aí para vocês. Tá? Então, assim, é de suma importância, né, que vocês entrem lá no Google Class e estudem por lá as atividades que estão sendo disponibilizadas para vocês, porque no retorno isso vai ser fundamental para que a gente consiga dar continuidade, tá bom? Então, se alguém está com dificuldade para entrar, me chama no particular que eu auxilio, tanto eu quanto o professor Eduardo, a gente fica à disposição
para poder auxiliar vocês nas atividades, beleza? Alguém tem alguma dúvida ainda? Não. Não, que coisa boa. Então, uma boa noite, Alexandre, Angel, Daniel, Felipe, Gustavo, João, Luiz, Marcelo, né? Que vocês tenham aí uma ótima noite, Natália, o Paulo, que o final de semana seja bastante proveitoso, né? Fiquem em casa mesmo. A gente sabe que essa situação não é por opção que a gente está vivendo, muito pelo contrário, né? Nos foi impostas e nós temos que pensar na saúde de vocês e na nossa saúde, ok? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Aqui na minha casa, meu marido e a minha filha, eles riem cada vez que eu mando um beijo no coração dos meus alunos. Mas vocês sabem o quanto eu gosto de estar perto de vocês, o quanto eu gosto de participar aí do desenvolvimento de vocês, tá bom? Professor Samuel, muito obrigada por me disponibilizar esse tempinho na sua aula. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo final de semana. Isso aí. E dois.